Então, gente, professor Paulo Júnior, vamos continuar aqui com as aulas de pré-cálculo, tá? Hoje falando de um tema super importante, né? Que é de funções exponenciais. Bem, o que o aluno tem que saber sobre funções exponenciais, basicamente, é que quando a gente fala de funções exponenciais, a gente está falando das propriedades de potência. Basicamente são isso, né? Então, o que a gente pode estar analisando em relação a isso, né? Das nossas análises básicas, a primeira que a gente deve estar analisando é a questão da definição, tá? Então, a função exponencial é uma função de R em R, né? Definida dessa forma, f de x igual a elevado a x, né? Onde a é a base, né? E a condição para esse número A é que ele seja um número real fixo, ou seja, a variável é x, né? Como a gente conhece, maior que zero, e desses números maiores que zero seja diferente de 1. Essas relações elas são intimamente ligadas com o gráfico da função. Se nós pegarmos uma função, né, f de x, e escrevermos ela como a elevado a x, obviamente, né, que a gente vai ter que o f de 0 vai ser a elevado a 0, e nessas condições do a ser maior que 0 e diferente de 1, essa potência aqui resulta em 1, né? Então, independentemente, essa função aqui, ela vai cortar no ponto 1, né? O eixo y, tá? Então, o eixo y vai cortar no ponto 1, independentemente, né? Obviamente que eu estou falando só deste caso, tá? Não é sempre que corta no ponto 1, não, tá? Se você tiver a função f, por exemplo, né? F de x igual a 2 elevado a x, ela vai sim cortar o eixo y no ponto 1. Só corrigir aqui, 2 elevado a x. Agora, se ela for 2 elevado a x mais 1, aí ela não vai cortar no ponto 1, ela vai cortar no ponto 2. Ela vai subir uma unidade. Esse gráfico vai passar como se fosse por aqui, né? A mesma ideia, tá? Só que agora cortando aqui no ponto 2, tá? Só um exemplo, né? Bem, vamos prosseguir aqui. Tirar lá aquele gráfico que eu fiz ali. E continuando. Olha para essas condiçõezinhas aqui, gente, ó. Que é o que a gente chama essa função, né, de crescente. Ela faz esse percursozinho aqui, né? Então ela está aumentando. Isso acontece, né? Quando o nosso azinho aqui, da definição, ele é um número de que tipo? Bem aqui, ó, maior do que 1, tá? Então essa função aqui que eu apresentei, né, como exemplo, o meu a é 2, né? Então eu sei que o gráfico dessa função aqui, o gráfico dessa função, ele vai sim ser uma função exponencial crescente, né? Porque esse passando aqui no ponto 1 é porque o valor de a aqui é 2 e 2 é maior do que 1, tá? Agora, se nós tivéssemos a função, por exemplo, né? Exemplo, f de x igual a 1 meio, né? Elevado a x é uma função exponencial. Só que o nosso a aqui, no caso, é 1 meio. 1 meio a gente pode escrever como 0,5. Esse é o valor do a. Nesse caso, o a está nessa condição, entre 0 e 1, né? Sem ser exatamente 0, sem ser exatamente 1, até porque não pode, né? Na própria definição. Diz que tem que ser maior que 0 e diferente de 1, no valor da base da nossa potência. Nesse caso, essa função a gente chama ela de função decrescente. Então, o que diz se a função vai ser crescente, que é esse caso que eu fiz aqui em vermelho, ou decrescente, a função exponencial tem um gráfico decrescente, né? Ela não toca aqui o eixo x, tá? Botei aqui quase encostando, mas não toca. É o a, né? Quando o a for maior que 1, crescente. E quando o a estiver entre 0 e 1, decrescente. Professor, a função exponencial nunca toca aqui o eixo x? Não, gente, não toca, né? Tem como a gente ver isso. Já a gente volta para esse problema. Deixa eu só falar sobre isso logo, né? A função f, a funçãozinha original, né? Se você tiver f de x
igual a elevado a x, né? Onde a pertence aos números reais, como a definição exige. O a seja maior que 1 e o a seja diferente de 0. Pronto, respeitou todas as definições. E se a gente tentar fazer essa situação, né? A elevado a x igual a 0. Essa situação, gente, ela é impossível, né, de acontecer, né? Por que, professor? Porque toda potência onde a base é um número... Perdão aqui que eu fiz um errozinho aqui. Eu falei, mas com certeza eu falei, mas eu devo ter escrito errado. A maior que 1. A maior do que 0. Não é A maior que 1. Tá? Confundi as bolas ali. Ó. A maior que 1. A maior que 0. Perdão. E diferente de 1. Confundi as bolas geral. Né? Então, toda potência onde a minha base, né, que é o A aqui, é maior do que 0, ela não pode ser 0, gente. Para qualquer número que você escolha, né? Então, o que que isso quer dizer, né? Que essa função f de x em específico, né? A função exponencial, ela não tem raiz, né? Não tem raiz. Aí eu vou falar novamente, né? Se ela tiver escrita assim, a elevado a x, e o a respeitar as condições. Vou repetir novamente porque eu acabei trocando as bolas. Onde o a é maior que 0 e diferente de 1. Ela não vai ter raiz nunca, né? Se você olhar para o gráfico, como a gente já tinha falado inicialmente, o que que acontece, né? Se ela for crescente, tá? Ela vai ser mais ou menos assim. Esse valorzinho aqui vai ficar muito perto do eixo x, mas ele não vai chegar a ser nunca. Porque quando você tem a elevado a um número negativo, elevado a menos x, isso vai ser 1 sobre a elevado a x. E essa divisão aqui, ela vai ser muito pequena. Quando, né? Quando você pegar um valor de a muito grande, né? Quando você pegar um valor de a muito grande ou um valor de x muito grande. Por exemplo, né? Se você tiver 2 elevado a menos 3, isso vai ser 1 sobre 2 a terceira, que isso é 1 sobre 8. Então, é 1 dividido em 8 partes. Se você pegar 2 elevado a menos 4, você já vai ter 1 sobre 2 a quarta, que isso é 1 sobre 2 a 16. 1 vai estar dividido em 16 partes. Então, cada vez menor, né? Só que, para você encontrar, posteriormente, prosseguindo, um 2 elevado a menos alguém e isso ser zero é impossível, tá? Porque isso sempre vai dar 1 sobre alguém. E 1 sobre alguém não vai ser não vai ser zero. Ou seja, se a função for escrita desse jeito, ela não vai ter raiz, né? Ela não vai ter o local onde, quando você corta, não vai ter um local onde corta o eixo x. Mas eu vou deixar isso mais claro, porque o aluno vai dizer, a função exponencial nunca tem raiz. Calma, não diga uma coisa dessa. Se você tiver a função exponencial, f de x igual... Só um instante. F de x igual 2 elevado a x menos 1. Essa função, ela tem raiz, né? Você vai colocar aqui 2 elevado a x menos 1 igual a 0. Tá? Então, 2 elevado a x é igual a 1. E aí você pode escrever assim, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0. Por quê? Porque 2 elevado a 0 dá 1, né? Então, não mudou nada, você só escreveu isso de um jeito diferente. Igualdade de potências. A igualdade de potências de mesma base só acontece se os expoentes forem iguais. Então, a raiz dessa função é x elevado a 0. Aí deixa eu explicar para vocês. Vamos esquecer por um instante que esse menos 1 existe, tá? Vamos esquecer que ele existe. Se você fosse desenhar o gráfico dessa função, você desenharia ele assim, né? Então, eu vou botar aqui o eixo y e aqui o eixo x. Pronto. Aí você vai lá desenhar o gráfico da função. Então, essa aqui é a minha função f de x, né? Igual a 2 elevado a x. Professor, só disse que essa função não tinha raiz, bem que você está falando que tem. É porque, gente, a gente fingiu que o menos 1 não existia. Mas ele está aqui, tá? Então, vou botar até aqui um asteriscozinho aqui. Essa função, como a gente pegou toda essa função e subtraiu uma unidade, ela vai descer toda
todinho uma unidade. Essa distância aqui, ó, como é o ponto 1, essa distância é 1. Significa dizer que todo o gráfico da minha função vai descer uma unidade, né? É como se fossem retas paralelas, mas não são, são curvas, né? Elas vão ficar espelhadas aqui uma unidade. Essa vai ser a função f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Se fosse mais 1, toda essa função ia subir uma unidade, né? Ela continuaria sem raiz, mas como é menos 1, ela vai descer uma unidade. Ou seja, ela passa a ter raiz, né? Aqui, exatamente em x igual a 0, como a gente fez as contas e já constatou. Então, muito cuidado ao afirmar que funções exponenciais não têm raízes. Elas têm raízes, tá? Algumas, né? Mas se você escrever ela do jeitinho básico, né, de escrever uma função exponencial, f de x igual a elevado a x, nas condições que a seja maior que 0 e a diferente de 1, então essa função aqui não, ela não tem raiz. Quando a gente escreve a função f de x igual k a elevado a px, né? Que essa aqui é o jeitinho completo de escrever a função, né? Onde o k, o p e o k e p, né, pertencem aos números reais, tá? Opa, perdão, deixa eu voltar lá. K e p pertencem aos números reais e o a já está na condição. Então, quando a gente escreve assim, aí dizer que a função exponencial não tem raiz é muito forte, cuidado, tá? Você vai ter que depender dos valores, no caso aqui, de k e de p, né? Tá? Então, vamos a um exemplo mais ou menos desse tipo, né? O que a gente pode fazer aqui? Bem, então vamos lá ler o exemplo e solucionar. Então, seja f, vou botar aqui exemplo 1, porque é 1, né? Seja f uma função de RR, uma função definida por f de x igual a 1 constante a, vezes esse asteriscozinho aí, viu? Para quem não sabe, né? Até computacionalmente é assim que se escreve em várias várias linguagens de programação, é vezes a vezes 3 elevado a bx, em que a e b são constantes reais. Dado f de 0 igual a 900 e f de 10 igual a 300, calcule k tal que f de k seja 100. Pois bem, então vamos fazer essa função por partes, né? Assim, por partes é uma maneira de falar. A gente vai fazer cada pedacinho dela até a gente solucionar. Então vamos aqui a uma possível solução desse problema. Ela é uma função exponencial, né? Ela é f de x igual a vezes 3 elevado a bx, né? Então, a função básica seria essa, né? F de x igual, 3 elevado a x. Mas não é no caso, ela tem uma constante aqui, multiplicando a base, e uma constante multiplicando o expoente. Eu tenho que determinar. Então, vamos pegar aqui o primeiro valor de imagem que a gente tem, né? Quando o x é 0, nossa imagem é 900. Então, eu vou pôr 900 aqui no lugar do f de x. Isso acontece quando o x é 0. Então, no lugar do x, eu vou pôr 0. Então, b vezes 0, né? A gente sabe que é 0. E 3 elevado a 0, a gente sabe que é 1. Então, fica 900, que é igual a vezes 1. Então, o nosso a é 900. Nossa função já melhorou um pouquinho, né? Ela já não é essa função aqui desse jeitinho toda desconhecida do a e do b. A gente já tem uma noção. Então, a nossa função a gente já pode escrever melhor. F de x é igual a, só que o a agora eu sei quem é. É 900 vezes 3 elevado a bx. O nosso segundo valor que a gente conhece aqui, a imagem, é o f de 10, né? Então, quando x é 10, o nosso f de x é 300. Então, eu vou pôr 300 aqui no lugar do f de x. Isso é igual a 900 vezes 3 elevado a b vezes 10. No caso, porque agora o x é 10, né? Quando o caso que o problema nos diz é que quando o x é 10, que b difícil de escrever, gente. Quando o x é 10, o nosso f de x é 300. Então, vamos continuar fazendo as contas. Vamos passar esse 900 dividindo, então fica 300 dividido por 900. Isso é igual a 3 elevado a 10b, né? Posso escrever assim, b vezes 10, 10b. Então, aqui a gente cancela 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, fica 1/3, que é igual a 3 elevado a 10b.
E aí 1/3 eu posso escrever como 3 elevado a menos 1. Isso é igual a 3 elevado a 10b. Chegamos naquela situaçãozinha que eu tinha descrito, né? Igualdade de potência de mesma base. Isso só acontece quando os expoentes são iguais. Então, menos 1 é igual a 10b. Tá, vou continuar aqui separando aqui. Continuar aqui a repartição. Então, quem é o meu b, né? Meu b é menos 1 sobre 10. Ou seja, o b ele pode ser escrito como menos 0,1. Pronto. Aí agora a minha função, bonitinha, eu conheço o valor do a e do b. Então, minha função que antes era com duas variáveis desconhecidas, agora não. Eu posso escrever ela assim. F de x é igual a 900 vezes 3 elevado a menos 0,1x. Tá? Essa função agora, que é a função exponencial, maravilhosa, eu posso simplesmente estar substituindo o valor que eu quero, né? Eu quero f de k, tal que a imagem seja 100. Então, aqui vai ser 100. Isso é igual a 900 vezes 3 elevado a menos 0,1 e o x. No caso, eu vou chamar pela variável que o problema está pedindo, né? K. Então, menos 0,1k. Ali em cima. Então, a gente passa novamente o 900 dividindo, fica 100 sobre 900. Isso é igual a 3 elevado a menos 0,1k. Posso cortar 2 zeros em cima e 2 embaixo. Então, fica 1 sobre 9, que é igual a 3 elevado a menos 0,1k. Agora, o que eu posso fazer? Esse 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Isso é igual a 3 elevado a menos 0,1k. Esse 1 sobre 3 ao quadrado eu posso escrever como 3 elevado a menos 2. Isso é igual a 3 elevado a menos 0,1k. Como eu falei no início do vídeo, tratar de função exponencial é tratar muito das propriedades de potência. Então, se você é um bom momento para estar revisando propriedades de potência. Igualdade de potência de mesma base, a gente, no caso, só acontece se os expoentes forem iguais. Então, menos 0,1k é igual a menos 2. Como está tudo negativo, eu posso deixar ambos os lados da igualdade positivo. Eu tiro o sinal, né? Deixa eu só ajeitar aquele 0,1 ali. 0,1k. Então, quem é k, né? K é nada mais nada menos que 2 dividido por 0,1. Ou seja, é 2 dividido por 1/10. Vamos voltar lá. Divisão de frações é 2 vezes 10. Então, a gente chega à respostazinha que nós estamos querendo, né? Que o problema pediu pra gente, que o k vai ser quem, né? K vai ser 2 vezes 10, k vai ser 20. Então, ele nos deu esses dois valores de imagem e perguntou esse terceiro, e a gente soluciona assim. Então, função exponencial é muito aplicado nesse momento agora que a gente está vivendo de pandemia. Você deve ter ouvido falar de curva de crescimento da infecção, se aproximou de uma função exponencial, você deve ter visto isso em jornal. Meia-vida, né, de alguns componentes químicos é aplicado funções exponenciais, forma de propagação e crescimento de algumas bactérias também é por meio de funções exponenciais. Então, é um conteúdo muito vasto aplicado em inúmeras ciências, biologia, matemática, física, astronomia, inúmeras, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Caso tenha gostado, deixa o likezinho aí, tá? Pra gente ter aquele feedback. E se não for inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força. Até mais, um abraço.